Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje nós temos uma live especial com um convidado, com o Giovanni, meu marido. Boa tarde, Line Custódio. Jéssica, boa tarde. Giovanni tá chegando. Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu chamar o Giovanni aqui. Boa tarde. Vamos ver cadê o Giovanni. Aqui. Oi, boa tarde, Vivi. Giovanni. Meu marido, E aí, querido. Deixa eu arrumar aqui. tudo Ana certo? Luísa, Vamos boa conversar tarde. aqui? Ah, deixa eu só consertar minha cabeça aqui, ó. Não, aqui tá melhor, assim. Consertar a tua cabeça que é um problema. É, consertar minha cabeça. A gente somos dois com a Giovanni que cabeça quebrada. é, né? Pois é, né, Vivi? Fazer o quê? É. Exatamente. Bom, Giovanni, querido, bem-vindo. Que nessa vida não. Eu acho que é só para a próxima. Mas Vamos lá, essa vamos vida junto, né? tu me Com aguenta. certeza. Nessa vida a gente vai assim. Bom, Giovanni, seja bem-vindo aqui e falando sobre relacionamentos, sobre as dinâmicas dos pais. Esse é um assunto extremamente importante que hoje eu atendo muitas pessoas que chegam, tu também atende pessoas que chegam e têm essa dificuldade nos relacionamentos afetivos, né? Acham que tem dedo podre, acham que nasceram para ficar sozinhos, ou que tem dedo podre, ou que só encontram homem ou mulher que tem problemas. E na verdade, é preciso também olhar para a relação da infância, é preciso olhar para a relação dos pais para entender o porquê se está repetindo padrões. Eu diria também que além de olhar para a relação da infância, a gente olha para todo o passado, né? Mas aqui nós vamos falar de ancestralidade. Então, o quanto a relação com os nossos pais influencia os nossos relacionamentos afetivos. E muitas pessoas que têm problemas na relação não entendem que precisam mexer nisso, que precisam olhar para a relação com os pais para terem mais equilíbrio no casamento, nos seus relacionamentos, e isso reflete nos descendentes, né? Bom, Giovanni, então vamos falar sobre isso. A gente sabe que a relação com os pais é a primeira relação que a gente tem quando a gente chega aqui nesse planeta, né? Chegamos aqui nesse planeta e nós somos recebidos pelos nossos pais. E pô, vai fazer uma diferença enorme durante a nossa vida inteira. Então, inclusive nos primeiros anos, né, os primeiros anos de vida, a criança vai formando a individualidade dela, tem a segurança do pai, da mãe, né, e a segurança do pai e da mãe, ela também reflete na relação. Exatamente. Né? A gente costuma dizer, pela ótica sistêmica, pela perspectiva das constelações familiares, que os pais são os pais, de fato, o nosso primeiro, né? Chegamos aqui nesse plano, chegamos aqui nessa consciência, né? Nessa forma humana, e ao se deparar com o primeiro ser humano, nos apaixonamos inicialmente pela nossa mãe e depois pelo diferente, pelo outro, né? Que é a figura do nosso pai. Quando a gente tem isso internalizado, né? A gente então dá Ou vazão. Oi? tá Desculpa. falhando, eu não sei se tu tá com a internet da casa ou do celular, eu acho que é melhor colocar do celular, porque tá Tá, dando deixa eu uns ver aqui. cortes. Para mim também. Só um pouquinho. Tá. Que outro dia também tava falhando para mim. E aí quando eu coloquei do celular, resolveu. Vê se melhora, Vivi. Sem corte agora? Agora sim. Aham, agora sim. Uhum. Então, como a gente estava dizendo, né, o nosso primeiro grande amor, né, é a figura da nossa mãe e a figura do nosso pai, né? A gente se apaixona inicialmente por esse objeto
de amor, né? Quando a gente vai para a vida adulta, finalmente a gente precisa renunciar a esse primeiro amor, né? O homem renuncia ao amor da mãe e a figura feminina renuncia ao amor do pai para, né, que tenha um relacionamento bem sucedido. Quando essa despedida não é feita, né, geralmente, né, quando a gente fala sobre a perspectiva sistêmica, sobre o olhar das constelações familiares, é bom que se diga que a gente fala sobre fenômenos, né, sobre coisas que se repetem, né, sobre padrões que se repetem. A gente olha o ser humano através de padrões que acabam se repetindo. Né? A constelação, ela não é uma ciência, é bom a gente abrir um parênteses aqui para explicar isso, tendo em vista que se tem muita polêmica nos últimos anos, nos últimos dias, né? Então é bom abrir um parênteses e dizer, frisar que a constelação de fato não é uma ciência e nem tem a pretensão de ser uma ciência. Ela é, na prática, uma filosofia prática, né, que se baseia principalmente nas leis do amor, né, e na observação desses padrões. Então, tendo isso como pano de fundo, a gente entende quando essa despedida, quando essa renúncia não é feita, né, pelo homem adulto, pela mulher adulta dos seus pais, esses relacionamentos, de uma maneira geral, eles vão ter consequências que são mais difíceis, né? Vão trazer caminhos mais tortuosos, que muitas vezes podem ir para menos vida ou para mais vida, para o sucesso ou para o fracasso. Depende justamente de equalizar dentro de si essas leis que a gente chama de leis do amor, né? Conseguiu me acompanhar, Vivi? Está me ouvindo bem? O pessoal do chat Peraí, só está conseguindo acompanhar e está ouvindo? deixa eu ver. Certo? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Vocês estão vendo nós dois aqui? Eu, Giovanni, tá tudo certo? A gente está se mexendo. Tá tudo certo? Digam agora se vocês estão ouvindo. A Cris disse que estava pausada. Agora, Giovanni, está boa a Agora está conexão. Então, ouvindo. conexão não tá boa? Melhorou? Para mim está boa Deixa eu agora. ver. Tá A boa? Vivi está Agora? falando do térreo e eu estou falando do primeiro andar. Vamos lá. Está na mesma casa. Tá boa, Cris? Hora trava um no outro. Que coisa! Que coisa. Bom, se travar de novo, vocês avisem, tá? Que agora a gente colocou aqui certinho, tá? Vocês avisem. Bom, sim, Giovanni, e assim, ó, essa relação com os pais, ela é extremamente importante, né? E é muito importante. Agora melhorou, ótimo, Ana. Ah, e assim, ó, à medida que a gente vai conversando, vocês vão colocando as suas dúvidas aqui. Coloquem as perguntas também aqui no chat. E a gente já começou a falar, o Giovanni nem se apresentou, né? Oi, eu sou Giovanni Capitani. Eu Nem sou disse. marido da Vivi, né? Além de marido da Vivi, eu sou pai do Pietro. Além de pai do Pietro e de marido da Vivi, eu sou músico nas horas vagas, sou jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, né? E estou, nesse momento, constelador, terapeuta sistêmico, né? Atuando através das terapias integrativas complementares, né? Levando bem-estar, ajudando as pessoas através desse serviço que eu acho tão poderoso, né, que fomenta autoconhecimento para as pessoas melhorarem seus relacionamentos, a sua vida financeira e todos os aspectos da sua vida. Isso, perfeito. Bom, na infância, né, a forma, né, vamos começar com as dinâmicas da infância, falar um pouco delas, né? A forma como uma criança, então eu quero que vocês comecem a pensar, quando vocês eram crianças, tá? Como é que vocês viam a relação do papai e da mamãe? E hoje, adultos, como que vocês enxergam o papai e a mamãe como um casal? Vocês enxergam o papai e a mamãe se chamando de pai e mãe, que é comum, né? As pessoas têm filhos e não se chamam mais de amor, ou se chamam de pai, de mãe. Mas e aí, né? Quais as consequências disso, né? Tanto chamar o marido, a esposa de pai e de mãe, quais as consequências disso na relação? Me fala um pouco, Giovanni.
A gente está lidando aí com um pouco de... É bem subconsciente, né? É bem inconsciente. Isso, tudo que a gente conversa aqui roda, né, como um pano de fundo, roda como um programa, né, que a gente muitas vezes não percebe, né? E a sistêmica, a constelação, ela ilumina justamente isso, para a gente tomar consciência daquilo que não está tão visível aos nossos olhos. Muitas vezes a gente está preso em dinâmicas de transferência. A gente transfere para quem? Para o nosso parceiro a figura materna ou a figura paterna. Sem perceber, quando eu chamo a Viviane, muitas vezes, de mãe, na frente do Pietro, aí, sem perceber, muitas vezes eu estou fazendo uma transferência, jogando para a Viviane a figura, o papel de minha mãe. E qual o impacto disso? Qual a consequência disso, né? Muita gente pode achar bobo, pode achar besteira, né? Mas sem perceber, a gente está tirando da Viviane a função esposa, tirando do Giovanni a função pai. A criança, quando observa isso, e por não ter ainda o desenvolvimento neurológico, né, e o desenvolvimento sexual, né, a sexualidade desenvolvida, né, ela não consegue separar isso. Né? Então, ela observa os pais de uma maneira muito ingênua, muito infantil, né? Então ela não consegue entender. Os pais, sem perceber, quando fazem isso, eles rompem, eles acabam, né, removendo da relação a função marido e esposa, né? O que é muito importante para o casal, porque um casal, ele, ele exerce várias funções, né? Eu, ao mesmo tempo, acabei de apresentar, né? Quando eu me apresento, eu digo que, além do Giovanni, existe a função constelador, existe a função Giovanni músico, existe a função Giovanni pai do Pietro. A gente carrega, a gente acumula várias funções. Quando eu removo da relação a função marido ou esposa, eu, sem perceber, estou secando, estou deixando, estou drenando da relação a sexualidade, que é algo que é muito importante, porque a sexualidade, mais do que a questão da penetração, da penetralidade, a sexualidade, ela tem uma função de seccionar. O que é isso? Seccionar é fazer um corte. Um corte com quem? Com a nossa família de origem, com papai e mamãe. Quando a gente faz isso de uma maneira correta, adequada, saudável, a gente consegue trazer para a relação marido e esposa, né, a sexualidade de uma forma que isso é saudável. Saudável não só para o casal, mas para os filhos que enxergam nos pais pessoas que acumulam várias funções. A função pai, a função profissional, a função marido, a função homem, e isso faz com que a criança cresça de uma forma mais saudável. Correto, Viviane? Exatamente. Uma coisa é chamar, por exemplo, ó, Pietro, ó, o papai, ó, o teu papai tá te chamando, ó, o teu papai aqui. Né? Isso, claro, a gente vai dizer, ó, o papai, ó, vem aqui com o teu papai, vem aqui com a tua mamãe, mas é o teu papai, é a tua mamãe, né? Mas a gente vê muitos casais que começam, eu vejo casais mais antigos, né, até que começam a se chamar de pai e mãe, né? E aí começa também aquela questão do, quando a gente entra nisso, se a gente olha para a relação, como é que se tratam dentro da relação? Se tratam como casal? Tem tempo para ser casal? Ou, às vezes, quando se tem uma carência de pai ou mãe, quando não se conseguiu, né, conciliar, integrar pai e mãe dentro de si, o marido, a mulher, o homem, buscam no seu parceiro, na sua parceira, a mãe. Então, muitas vezes o homem vai buscar na esposa a mamãe. Ah, mamãe, aquela mamãe que não me deu isso, então essa mulher vem e me oferece isso. Então a gente tem que ou o homem, né? E são coisas simples que a gente pode começar, que a gente observa na relação, né? O que a mulher faz para o homem? Uma coisa é fazer agrados. Vamos fazer uma jantinha, vamos fazer uma coisa junto, né? Fazer o agrado do cuidar, um cuidar do outro. Uma coisa é quando, por exemplo, uma mulher começa a cuidar do homem como se ele fosse o filhinho dela. E aí ela tira a força do homem, porque, por exemplo, tu vai tomar banho, então pega toda a tua roupinha dobradinha, eu vou te secar, eu vou fazer isso, eu vou te dar comidinha na boca.
Estão dando exemplos bizarros, né? Mas são essas coisas que vão drenando a relação. Porque quando a gente está numa relação e o homem vê a mulher como uma mamãe, como a sua mãe, e a mulher vê o homem como seu pai, acaba o tesão. E aí a relação vai esfriando, esfriando, esfriando. E é por isso que a gente vê também, tem estudos que falam que muitos casais, quando eles têm o primeiro filho, muitos se separam no primeiro ano, porque eles não têm maturidade para lidar com a mudança da relação e com o que o casal precisa, né? Tem que estar curado de pai e mãe, né? Para conseguir seguir. Exatamente. Quando a questão de ter pai e mãe bem resolvido dentro de si é fundamental para que um relacionamento seja bem sucedido. Muitos casais se formam sem muitas vezes terem resolvido justamente essas questões fundamentais, né, primordiais, com relação a pai e mãe. A gente fala muito pela ótica da sistêmica, tomar pai e mãe. Né? Quando eu vou para uma relação com uma mulher, com uma parceira, e não resolvi a minha mãe dentro de mim, é muito provável que eu espere, que eu coloque expectativas nessa parceira, que ela supra aquele vazio, aquela mãe que não resolvi dentro de mim. E eu vou para uma relação não como parceiro, não como um homem, não como adulto. Eu vou de uma forma doentia para essa relação. Então, eu vou me relacionar como um filho que quer substituir a mãe que não foi resolvida. Essa parceira vai conseguir fomentar, prover aquilo que minha mãe não me deu e aquilo que eu não resolvi com relação à minha mãe? De jeito nenhum. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou estar colocando expectativas nessa parceira, as quais ela não vai conseguir suprir, as quais ela não vai conseguir prover. Então, muito dos relacionamentos acabam por conta de expectativas que são colocadas e sobrecarregam justamente o parceiro, porque uma parceira não pode ser mãe do parceiro. Até mesmo porque, quando ela se coloca como mãe do parceiro, já não há mais sexualidade. Né? O parceiro atua de maneira infantil, esperando da parceira uma mãe. Existe sexualidade maternal ou parental? Não existe. Então, esse relacionamento, muitas vezes, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Não porque a parceira não era boa, mas porque eu, enquanto homem, ou enquanto criança ferida, não curei essa mãe anteriormente. Então é fundamental para que a gente vá para um novo relacionamento, que a gente resolva dentro da gente papai e mamãe. Os relacionamentos fluem quando, internamente, eu tomei essa mãe. Eu estou cheio aqui em oposição a vazio de mãe. Quando estou em vazio, eu ainda estou na restrição, no requerimento, na exigência, né? E muitas vezes, eu estou muito decepcionado com a minha mãe. Mas a questão não é estar decepcionado, é você que colocou muitas expectativas num ser humano comum, um ser humano cheio de defeitos e limitações. A mãe, por mais que a gente veja, e aí está se aproximando o Dia das Mães, é um ser humano comum, cheio de defeitos e limitações. E a propaganda e a mídia adora elevar a mãe ao patamar de alguém dotado de superpoderes e superpoderes que vão suprir todas as nossas exigências e expectativas, e não é bem assim. Né? Então a gente vai para a vida de uma maneira infantil, a gente vai para um relacionamento de uma maneira infantil, a gente vai para a vida profissional de uma maneira infantil quando a gente não toma essa mãe, quando a gente não está cheio de pai e mãe. Exatamente, e essa questão que tu fala, né, da mãe, tem superpoderes, isso dói para a mulher, porque a mulher se exige algo que ela não tem condições. Porque é humano, né? E além de mãe, nós precisamos ter outra função. E tu falou de decepcionado com mãe, e aí eu vejo muito nos atendimentos, eu acho que tu também deve passar por isso, que as pessoas chegam e dizem, mas eu tô decepcionada com meu parceiro, eu tô decepcionada com a minha parceira. Mas ele não faz isso, ela não faz isso para mim. Mas será que tinha que fazer ou é muita expectativa? É esperar, né? O grande problema é que as pessoas esperam do outro aquilo que ele não pode dar, que não tem como dar, que não tem energia para dar e que não é o parceiro, né? Então as decepções com os parceiros, com as parceiras, muitas vezes é uma
uma cobrança excessiva de algo que o outro não pode dar, não consegue, e que quem está pedindo também nem está dando aquilo, e nem se dá. Eu gosto de dizer que a constelação é uma filosofia das posturas, né? A postura de espera é uma postura que é adulta ou infantil? Quem espera? Quem fica no berço chorando, esperando? A criança, né? O adulto, ele vai buscar, né? O adulto não fica na expectativa, ele vai e faz por si mesmo, né? Ele se preenche daquilo que é necessário para que ele seja inteiro, para que ele seja pleno, né? Para que ele seja íntegro, né? Quando a gente vai para um relacionamento na postura de quem espera, a gente volta para o berço, a gente vai lá e fica chorando, esperando a mamãe nos atender, atender à sensação de abandono. Então, muitas vezes a gente vai para um relacionamento com a nossa criança ferida e não com o nosso adulto. A criança ferida que foi abandonada, a criança ferida que foi rejeitada, a criança ferida que foi manipulada e por aí vai. Eu acho que tu pode falar um pouco melhor sobre isso, sobre as feridas da infância que muitas vezes fazem com que a gente vá para os relacionamentos sem curar essas feridas e muitas vezes a gente espera do outro que ele cure isso que a gente não curou. Exatamente. Quando lá na infância tem a dor da rejeição lá no ventre materno, se vai para o relacionamento afetivo, com o medo de ser rejeitado. Aí o que se faz? O que a pessoa faz? Às vezes nem vai para a relação. Eu não vou buscar uma relação, porque eu tenho medo que me rejeite, então eu prefiro ficar sozinha. Quando se sentiu abandonado pela mamãe lá no primeiro ano de vida, vai para um relacionamento afetivo com medo de ser abandonado. Aí se torna aquela pessoa que é extremamente sugadora da relação, que quer atenção o tempo todo, que precisa que o parceiro ou a parceira esteja ali o tempo todo. E a gente precisa de individualidade também na relação, né? Quem se sentiu manipulado lá no primeiro ano de vida, vai para a relação como? Com medo de ser Com medo de manipulado, ser traído, ser com medo de ser traído. na troca, assim. Ah, eu te dei isso, ó, tu tem que me dar igual. Vamos colocar aqui na balança. Ah, tu me deu 5? Ah, eu tenho que te dar 5 exatamente, porque senão nunca quer ficar em dívida. Uhum. Agora, quem se sentiu humilhado lá na infância, lá na fase do desfraude, lá na fase da comunicação, vai para os relacionamentos se submetendo, sendo submissa, aceitando relacionamentos indignos e achando que eu mereço, é karma, é porque é para ser assim, e não é. E quem se sentiu traída lá pelo papai e pela mamãe, lá na infância, lá nos 5 anos, quando se começa a entender a sexualidade de uma forma infantil, vai sentir medo de ser traído e mais, vai trair. As pessoas que Exatamente. traem na relação, elas têm uma dor muito forte com pai e com mãe lá na infância. Então, o que eu faço? Eu vou trair para quê? Para não ser traído. Para não Porque o ser amor traído. Se antecipa, né? se antecipa e não consegue dar o amor e a sexualidade para a mesma pessoa. Então, dá o amor para um e a sexualidade para outra. Então, essas são algumas dinâmicas que a gente poderia fazer uma live sobre isso. Uma delas faz o papel de mãe e a outra faz o papel de parceira. Exatamente, exatamente. Então, essas dinâmicas é preciso olhar dentro da constelação, é preciso olhar para isso para conseguir resolver. Para conseguir entender e conseguir estar livre para um relacionamento. Outra coisa que é importante, como, que eu falei no início e a gente foi para um outro assunto, como nós víamos a relação dos nossos pais lá na infância. Quem está aqui no chat, coloca aqui os seus. O que está achando, se está fazendo sentido, se está entendendo, se tem dúvida, se é muita loucura. Coloca aqui no chat. Tá? E diz aqui no chat pra gente também como é que vocês viam a relação do papai e da mamãe. E como é que vocês enxergam hoje o papai e a mamãe? Vocês olham para o pai e para a mãe e veem como um casal forte, firme, corajoso, um casal unido, um casal que parece gato e rato sempre se brigando. Como é que vocês veem? Um casal infeliz que ficou junto e ainda vocês sentem culpa? Me digam aí como é que vocês olham para a relação, porque isso é muito importante. A forma como eu olho para a relação do meu pai e da minha mãe e como eu olhei na infância vai refletir no meu relacionamento.
Quer falar um pouco sobre isso, Giovanni? É muito comum quando criança, principalmente quando a criança se torna mediadora dos conflitos dos pais, essas crianças acabam sendo mediadoras, elas acabam absorvendo, né, essas brigas, essas picuinhas. Parece coisa boba, mas isso projeta nas crianças uma sobrecarga emocional muito grande, né? E a gente sabe que uma criança, um filho, ele é feito de pai e mãe. Ele não é 100% pai, nem 100% mãe. Ele é 50% pai e 50% essa mãe. Digamos que essa criança está lá com a mãe lavando a louça e a mãe tirou a criança para alguém que pode ouvir seus desabafos. E vai lá e fala mal desse pai, né? Sem perceber, ela está reforçando nessa criança esses defeitos, né? E aquilo que ela não gosta no pai. E a criança, para justamente não excluir, ou melhor, ouvindo essa mãe excluindo esse pai, e para que ela não exclua esse pai, ela reforça justamente aquilo que a mãe está reclamando do pai. Por exemplo, a mãe vai lá e fala, o teu pai é muito preguiçoso, ou o teu pai é muito bagunceiro, né? Reclamando desse pai. O que essa criança vai fazer para justamente não perder esse 50% que é muito importante para ela não ter isso castrado dela, para que ela não tenha isso amputado do ser dela. Ela vai reforçar justamente esse pedaço do pai que a mamãe está reclamando. Então a mamãe muitas vezes reclama, tu é igual ao teu pai, tu é igualzinho ao teu pai. Né? Por quê? Porque esse filho ama tanto a mãe quanto esse pai que ela está reclamando. Né? Então são questões que essas queixas, né, que a criança acaba ouvindo, ela acaba depois projetando na vida dela e na vida futura. Então ela vai para uma vida adulta, muitas vezes, carregando isso, espelhando isso, e sem perceber ela está repetindo um padrão de relacionamento e logo, logo a próxima parceira, a outra parceira, vai estar reclamando isso dele. É isso que tu falou. A mãe reforça, tu é igual ao teu pai, mas no sentido negativo. Tu é igual ao teu pai, então tu não é legal, tu não é boa, tu não fez aquilo que eu pedi. E quando faz isso, o que que acontece? Né? Isso que o Giovanni falou, né? Acaba porque a criança ela não pode escolher. Uma criança não pode escolher, não consegue escolher. Será que eu amo o pai? Será que eu amo? Ama os dois. Porque a gente tem um pedaço de cada um dentro de nós. Só que se a gente foi estimulado a não gostar de um ou a excluir um, a gente também vai se sentir excluído. A gente vai se excluir. E uma coisa que é extremamente importante: a mãe que diz: o teu pai não presta, o teu pai não vale nada, o teu pai é preguiçoso, o teu pai não é um bom marido. Ela tá excluindo uma parte do filho. A mãe que tem raiva do pai, do seu filho, tem raiva de uma parte do filho, sem perceber. E ela tá trazendo um grande prejuízo. Por isso, E quando a mãe faz isso para a filha mulher, muitas vezes dizendo o mantra, o bordão do tipo, homem não presta, homem não é confiável, homem é tudo sem vergonha. O que essa menina vai honrar na vida adulta? Ela vai honrar tudo que ela aprendeu com a mãe. Que tipo de parceiro que ela vai encontrar na vida dela? Homens que são confiáveis? Homens que prestam? Homens que não são sem vergonha? Ela vai honrar, vai ser leal justamente aquilo que a mãe reforçou, frisou, enfatizou enquanto ela é criança, né? E o que essa mulher vai vivenciar na vida adulta? Relacionamentos onde ela vai encontrar homens cada vez com o masculino muito enfraquecido, homens com o feminino mais forte do que o masculino, né? Ela vai atrair homens que justamente precisam de uma mulher guerreira, de uma mulher que se sobrecarrega, de uma mulher que aguenta tudo, né? Homens que vão trair, né? Homens que não vão ser confiáveis, né? Justamente por quê? Porque na vida, quando criança, ela aprendeu com a mãe, né? E
para não fazer diferente, ela repete justamente aquilo que aprendeu com a mãe. Isso é muito comum, a gente pega muito isso em atendimento, é, é algo que se repete bastante nos atendimentos, principalmente com as mulheres. E nesse caso, né, o homem ou a mulher sente culpa. Como é que eu vou me permitir ter uma relação saudável se o meu pai e a minha mãe não tiveram? Como é que eu vou me permitir ter uma relação diferente? Eu vou me sentir culpada? Então, acaba ficando com a culpa que adoece, porque vai se sentir culpado mesmo se escolher uma relação saudável. Vai sentir culpa de ser diferente. Então, a gente sempre vai sentir culpa. A gente precisa escolher qual das culpas, porque nessas dinâmicas a gente fica muito envolvido na culpa, né? E aqui a Mara disse aqui, ó, deixa eu ver. Meu pai e minha mãe tinham uma relação boa e passavam muitos ensinamentos para a vida. Não é? E a forma como a gente olha hoje a relação do pai e da mãe, olhou lá na infância, vai fazer com que a gente se conecte com uma relação parecida. Então, lá na infância, como é que era o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Tinha muitas brigas, eles brigavam o tempo todo, eles brigavam por conta de dinheiro, então tu vai encontrar um parceiro, uma parceira, e vocês vão ter os mesmos conflitos por conta de dinheiro. Eles brigavam por traição, eles brigavam por quê? Ou era um casal unido. Uma coisa importante também, vou falar isso para não esquecer, depois continua, que é muito importante, né, para que a criança se torne um adulto que busca relacionamentos saudáveis, que consegue se conectar com relacionamentos saudáveis, ver o pai e a mãe se gostando, ver que o pai e a mãe se amam, né? Demonstração de afeto. Demonstração de afeto é carinho, é abraço, né? Porque se a gente for para lá para a questão, aí é outra questão, né? A questão da sexualidade, que é algo que a gente sabe que a sexualidade ela tem que ser totalmente longe de crianças, e nem no mesmo quarto quando a criança é bebezinho, porque isso prejudica muito, porque a criança está captando tudo. Mas demonstração de afeto, o filho sentir que o pai e a mãe se gostam, se amam e não estão juntos aí por obrigação, ou é tua culpa. As mães dizem assim, por tua causa eu fiquei com teu pai. Por tua causa eu aguentei 20 anos. Por tua causa eu aguentei a vida inteira. Então isso traz uma culpa tão grande e a pessoa se conecta com relacionamentos doentios. Jolene quer falar um pouco disso? Ó, tem muita gente aqui falando, ó, parabéns pela live, muito bom, live maravilhosa. Acho que a gente tem que fazer mais live junto, né? O que vocês acham? Vamos fazer. Exatamente. Isso que tu falou são as lealdades invisíveis, né, que a constelação estuda, né, e coloca à luz, né, para que as pessoas possam justamente sair desses emaranhados. Né? São emaranhados que nos vemos, ou melhor dizendo, não nos vemos, ficam invisíveis, né, e vem um mediador, vem um constelador, uma pessoa que estudou as constelações e coloca à luz justamente para que a pessoa tome consciência e se liberte, né, desses fardos, dessas repetições que muitas vezes são pesadas e são passadas transgeracionalmente, né, anos a fio, gerações a fio. Né. A constelação estuda justamente essas lealdades invisíveis. Um ponto que é muito importante são as dinâmicas que a gente chama de filhinho do papai, filhinha do papai, né, e o filhinho da mamãe. Né. A gente, pela constelação, a gente fala que existem as esferas, né, a esfera da mãe e a esfera do pai. Né. A primeira esfera que a gente vive é a esfera da mãe, né, e a mãe ela dá permissão para que a gente chegue no diferente, né, chegue no outro. Né. O filho, quando o filho ou a filha, quando nascem, eles vivem uma relação, praticamente, eles são um só. Né. O nome técnico para isso, esqueci agora. Como? A simbiose? Isso. Né? Então, estamos em simbiose com a nossa mãe até pelo menos os nossos 8 anos, até o desenvolvimento do nosso eu, né? Da nossa identidade. Então, a mãe, depois, ela precisa dar a permissão para que essa criança, ao perceber que ela e a mãe são separados, ela conheça o diferente. O diferente é justamente o pai. Então, a criança, o menino, né, vai para a esfera do pai, a menina vai para a esfera do pai e depois volta para a esfera da mãe. Né? Porém,
acontecem dinâmicas que, mais cedo ou mais tarde, a gente vai denominar como filhinho da mamãe e filhinho, mamãe e filhinha do papai. Justamente por quê? Porque a gente não sai dessa esfera. E por não sair dessa esfera, a gente acaba atraindo relacionamentos, né, que não são saudáveis, que são de alguma forma doentio, né, e são bem característicos. Pode falar um pouco sobre isso, Lívia? E, por exemplo, ó, a criança quando ela está lá naquela fase de 1 ano de idade que começa a caminhar, ela começa a sair da mãe, da esfera da mãe e caminhar em direção ao pai, né? Ela dá aqueles primeiros passinhos pro papai, né? A mamãe solta, e isso é um bom exemplo, né? Mamãe solta essa criança e ela vai pro pai. Quando essa criança está caminhando, indo em direção ao papai, vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? Sim? Quando essa criança está indo em direção ao papai, o que a mamãe sente? Ela quer? Ou ela quer que essa criança, não, fica aqui comigo? Ou ela, ah, não, teu pai não é tão bom quanto eu, teu pai não vai te cuidar. Então ali já começa. Lá nos 3 anos, até os 3 anos se forma a individualidade. Até os 5, 7 anos é a personalidade. Até os 3 a individualidade. Então a criança sabe que até os 3 anos ela começa a entender que eu sou eu. A minha mãe é um ser, o meu pai é outro. E aí nos 3 anos a gente vê que a criança começa a querer ficar mais perto do pai. Ah, eu quero ficar mais com o pai, eu quero brincar mais com o pai. Eu quero. Porque o pai também ele leva para a vida. E quando a mãe não permite, porque ela olha para o pai e diz: tu não é bom o suficiente, tu não é um bom pai, tu não é um bom marido, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo. Às vezes ela está dizendo isso e no fundo ela está querendo dizer isso pro pai dela, né? E ela está olhando para o marido e muitas vezes vendo o pai ali. Então, quando isso acontece, a criança não sente permissão para ir com o papai. E aí, gera. Por quê? Porque eu tenho que ficar com a mamãe, porque senão a mamãe vai ficar triste. Então, eu fico aqui com a minha mamãe. Mas, só que aí eu não vou para a vida, né? Porque o pai é aquele que leva para a vida. E fala. E até os 8 anos, e o momento dos pais poderem tudo que não é certo implantar o correto. Por isso a importância da união de pai e mãe. Mara, assim, ó. E o pai e mãe, e tem muito firme isso de um decide uma coisa dentro de casa e o outro vai estar de acordo, né, na criação. Nós vamos criar assim, nós vamos fazer isso. Se eu te digo não, o pai também diz não. Então, o pai e a mãe dizem não. Então, isso é importante, sim. Uhum. E a dinâmica da figura da mamãe é justamente aquela mulher, ou melhor dizendo, aquela menina que não curou a sua criança ferida com relação a essa mãe. Então ela compete com a mãe, ela se acha melhor do que a mãe para ser parceira do pai. Né? Uhum. Como que vai essa mulher para as relações? Né? Ela vai procurando o quê? Procurando uma figura paterna. Né? Então ela vai com o feminino dela muito enfraquecido para as relações. Correto, Viviane? Sim, e muitas vezes, assim, se ela não renuncia a esse primeiro amor, se ela não renuncia ao amor do papai, ela não vai conseguir estar numa relação saudável. Então, às vezes, o que as mulheres fazem? Mulher ou homem, né? Ali, a filhinha do papai ou o filhinho da mãe. Vão para uma relação, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Nunca dá certo. Né? Acaba inconscientemente procurando relações que sabem que não vai dar certo. Com homens Mas aí é que. importante dizer também que não basta renunciar ao amor desse pai, mas curar também essa Exato. mãe. Porque ela vai para toda a relação achando que ela é uma mãe por parceiro também. Exatamente, Entende? exatamente. Porque ela compete com o amor da mãe. Ela se acha muito mais mãe do que a própria mãe E, para esse pai dela. é, Entende? Então ela vai com uma postura, e aí novamente eu enfatizo a palavra postura. Né? A constelação é uma filosofia que observa as posturas. Né? Quando eu vou para a vida com uma postura que não é saudável, que é doentia como essa, eu sou melhor do que minha mãe. Né? Uma postura arrogante, uma postura de superioridade. O que a vida faz? A gente gosta de dizer que a vida é a mãe. Né? Se eu me coloco maior que a vida, eu vou para a vida numa posição, uma postura de arrogância. Eu vou receber da vida algo bom? Não, eu vou realmente receber dificuldade. Né? Eu estou invertendo a força que jorra lá de cima. Né? Então, a postura que eu vou para os meus relacionamentos é uma postura de arrogância. E é bem provável que esses relacionamentos não fluam de uma maneira adequada.
Aham, exatamente. E na prática, né, é muito importante olhar para isso dentro de uma constelação, porque nós temos que, eu tenho que olhar, tenho que ver, porque conscientemente a gente sabe. Muitas vezes, agora vocês estão aqui, vocês estão assistindo, mas você sabe. Ah, tá, então é isso, então é isso. Mas tem que curar isso, né? E nem sempre a gente consegue curar sozinho. E o que que é importante na prática? E o mesmo é válido com o homem que compete com o pai, tá? Aham, O homem que se acha mais pai do que o próprio pai para ser parceiro da mãe, né? Esse homem também que vai com essa postura arrogante para os relacionamentos também está fadado a fracassar, enquanto ele não curar esse pai internamente e aí e não renunciar ao amor da mãe. E aí é aquele homem que tem 40 anos e mora com a mãe, ou que depende Exato. financeiramente da mãe. E outra coisa, Cada vez mais comum, né? na prática, como é que eu sei se eu preciso fazer uma constelação, se eu preciso trabalhar isso dentro de mim para curar pai e mãe? Se tu é adulto e tu tem um relacionamento, ele não tá bom, ele tem coisas para melhorar, eu preciso olhar para isso. Se tu é adulto, tu tem um relacionamento e tu olha para teu pai e para tua mãe e tu fica se metendo na vida deles, querendo, tu já tem a tua família que tu criou, mas tu fica se metendo na vida do pai e da mãe que são adultos, que podem se resolver. Ah, porque meu pai faz isso pra minha mãe, porque a minha mãe faz isso, porque precisa de mim, porque isso, porque aquilo. Tu não tá no teu lugar. Então tu tem que olhar pra isso. São duas coisas, né? A postura arrogante, a prepotência, né? Se Uhum. colocar como melhor do que os próprios pais, ou a postura de quem sabe mais, ou quem pode ajudar a resolver, a postura de mediador desses Uhum. conflitos, faz com que, além de que tu esteja fora do teu lugar, tira toda a tua disponibilidade para o quê? Para a vida, para os relacionamentos, para a profissão, para o dinheiro. Por quê? Porque tua cabeça, a tua mente, a tua visão, o teu olhar não está para o futuro, não está para o mundo, não está para a vida. Está lá para trás, para o passado, para os pais, para as coisas que aconteceram. Então tu coloca toda a tua energia e atenção para algo que não te compete, para algo que tu não tem força para resolver. Por quê? Porque tu não se reconhece como pequeno diante dos pais, né? Não tem como resolver o que eles têm de pendências ou de conflitos. Isso compete justamente a eles e somente a eles. Uhum. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Não sei que horas são. 4 e 3. Ah, tá. 4:03, tá. Bom, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida aí? Me digam se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas. Se querem fazer uma pergunta, perguntem aqui. E eu vou falar uma outra dinâmica que é interessante é quando as mulheres excluem os homens e o masculino. Ó. Por exemplo, ó, uma mulher, a gente vê numa família, vou tossir um pouquinho, vê numa família que a mulher teve filhos, aí o marido foi para a guerra e morreu lá. E aí ela teve que criar os filhos sozinha. Aí a próxima geração vem, aí tem filhos, aí o que acontece com o marido? Ele fica doente e morre. E aí ela cria os filhos sozinha. Aí na outra vem, o que acontece? Aí a mulher faz o quê? Ela tem filhos e se divorcia, não consegue ficar para honrar. Então, tem famílias, né, que tem gerações em que tem famílias que excluem o masculino, né? Que a mulher sempre busca uma maneira de criar os filhos sozinha para excluir por conta do masculino, né? Da dor que tem, não aceito, não quero, eu sou suficiente. Tem outras dinâmicas também, né? Que a Giovanni pode falar, mas eu sou suficiente. Mulher faz tudo. Eu sou pai e mãe. Eu sou mãe e pai. Não preciso do homem, não preciso de homem. A gente ouve muito isso. E isso deixar né, é excluir uma parte. Até porque nós somos um pedaço feminino e um pedaço masculino, nós temos as duas polaridades. Né? E se a gente pudesse, e se a gente tivesse, não precisasse de nada, né? Cada um poderia fazer um filho sozinho também, quando isso é dentro de um filho. Não precisa para homem para cuidar do meu filho, não precisa do meu. O casal ele precisa estar conectado, cada um precisa ter sua individualidade, quanto cada um precisa ter a sua profissão, mas também tem que ter a conexão. Muitos erros, pais, um diz não, um dia sim e ainda fala, pode fazer mamãe, mamãe não pode.
um tirando a força do outro. A mulher, quando faz isso, ela assim, se impõe uma sobrecarga tão grande, né, emocional, física, mental, sem que ela perceba. E sem perceber, ela está tão desalinhada do sagrado feminino dela também. Ela está iludida, ela acha que está honrando esse sagrado feminino, mas está honrando pela dor, pelo sofrimento, pelo autossacrifício, né? E e as mulheres deveriam honrar esse sagrado feminino pela parte saudável, pela saúde, né? Pela prosperidade, pela abundância, pelo equilíbrio mental, emocional, energético, e muitas vezes estão se impondo esse autossacrifício e essa sobrecarga sob o pretexto de serem fortes, de serem guerreiras, né? E a gente vê muito isso elaborado de uma forma que muitas vezes não é distorcido. E a gente sabe que cada um de nós, os homens, tem essa parte feminina e tem essa parte masculina. E a gente precisa ter isso de uma forma equilibrada, justamente para que as relações sejam saudáveis. A gente não é feito somente de papai ou somente de mamãe. A gente tem essas duas forças, e quando a gente reconhece essas duas forças, a vida flui de uma maneira muito mais saudável, muito mais equilibrada. Exatamente. E para que a gente possa honrar o nosso feminino, o nosso masculino, a mulher, para honrar o seu feminino, ela não tem que dizer, eu sou guerreira, eu sou batalhadora, porque vai atrair sempre guerra. Ela tem que aceitar também ser cuidada. Não é deixar de ter uma profissão ou ser dependente do marido, não é nada disso. É Eu aceitar ser. Aí a gente, na lei do equilíbrio, né? Aceitar receber, saber dar, mas também saber receber. Porque o Né? Para que flua. feminino, o feminino é o receptivo. O feminino é aquele que recebe, é aquele que acolhe, é aquele que dá amor. Então, como é que se dá, como é que a mulher dá amor para o parceiro? Ela dá amor, ela cuida também, cuida no sentido de cuidar do marido como marido. Ela aceita receber do marido, ela aceita ser cuidada, ela aceita também aquilo que vem do marido, tanto financeiro, né? E isso é o feminino. Né? Agora, o masculino da mulher, tanto da mulher quanto do homem, é aquele que busca, é aquele que caça, é aquele que vai atrás do dinheiro, que faz dinheiro. E o feminino do homem é aquele que também se permite chorar, se permite receber, se permite estar vulnerável. se conectar com as emoções. E a gente precisa dos dois para estar em equilíbrio, senão não tá. Né, Giovanni? Exatamente. E aí a gente abre espaço para justamente a troca, o equilíbrio de troca. Além de ter todas essas questões resolvidas com a nossa família de origem, nada disso é suficiente se não há o equilíbrio de troca. Um dá, um recebe, esse que recebe devolve mais um pouquinho, né? O que recebeu, né, vai fazendo a manutenção. Para que um relacionamento tenha sucesso, é necessário que haja equilíbrio de troca. Por exemplo, eu e a Vivi, nós somos terapeutas, digamos que hoje de manhã eu faço o almoço, né, e amanhã, para retribuir isso, amanhã a Vivi pede uma pizza, né? Então a gente consegue fazer a manutenção desse equilíbrio, né, através de uma forma positiva, né? Mas não somente nas coisas positivas. O equilíbrio também é mantido através das coisas que incomodam, das coisas que são, entre aspas, negativas. Por exemplo, digamos que hoje a Vivi tinha uma live no YouTube e eu marquei um futebol com meus amigos bem na hora da live. A Vivi, com muita razão, vai ficar incomodada, porque quem que vai ficar com o Pietro nessa hora? Eu vou estar jogando bola, a Vivi vai acabar desmarcando, né, a live por conta desse capricho meu de jogar um futebol. O que a Vivi tem que fazer? Ela engole um sapo ou ela devolve um incômodo? Se ela engolir um sapo, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, né, vai criar uma distância. E essa manutenção não é feita de uma forma saudável. Para que haja saúde nesse relacionamento, a Vivi deve me devolver algo que me cause tanto incômodo quanto isso. Sei lá, ela marca o cinema com as amigas semana que vem, num horário que eu tinha, sei lá, um ensaio com a banda. Eu vou ficar incomodado também. E esse incômodo, por mais que no primeiro momento ele seja doloroso ou sofrido, para o relacionamento ele é muito positivo, porque ninguém fica
engolindo o sapo, criando essa distância, esse abismo, que mais cedo ou mais tarde vai implodir a relação. Então a gente devolve, a gente chama de pequenas vinganças, né? São essas pequenas vinganças que também vão fazendo a manutenção do relacionamento. Além, é claro, de ter todas essas questões com a nossa família de origem resolvida. Sim, isso mesmo. Bom, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Eu acho que se alguém tiver mais perguntas depois, coloca aqui embaixo, coloca quem assistir depois também essa live, deixa o seu comentário aqui, que o seu comentário sempre é muito importante. Se tiver dúvidas, deixa as dúvidas que nós vamos responder. E nós vamos nos organizar para estarmos aqui mais vezes também, né? Fazendo as lives assim, que é tão gostoso, é tão bom. Eu e a Vivi, a gente é terapeuta a tempo integral, a gente faz live em tempo integral, só que a gente não filma, né? Então, É, um almoço, um café da manhã, a gente está sempre discutindo isso. Hoje a gente resolveu abrir a câmera, né, para é. justamente dividir, compartilhar isso com você, trazer para vocês e compartilhar com vocês essa experiência que eu acho que agrega, que soma e pode ajudar bastante a vida de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente coloca à disposição. Não deixem de seguir a Viviane no Instagram e no YouTube dela. Não deixem de me seguir também aí no Instagram. Tá? Vai ser bem legal vocês acompanharem as nossas publicações, as nossas postagens, tá bem? Gratidão pela companhia de vocês na tarde de hoje. E também quem nós atendemos à distância e online também, tá? Quem se interessar, quem quiser aprofundar mais, sabe? Ter um atendimento personalizado, só entrar em contato com a gente no direct aqui que nós marcamos, tá bom? Então, gratidão, pessoas queridas, por estarem aqui. Gratidão, Giovanni. Um beijo aí para vocês e até mais. Beijo, tchau.